com o Agora Brasil, que retorna com os nossos jogadores aqui do Jogo do Poder e com a nossa embaixadora no Velho Continente, quem está lá na Europa, é Socorro Sampaio, um luxo. Olá, Socorro, boa tarde. Esperando o passaporte diplomático. Brincadeira, olá, agora Brasil, boa tarde a todos. Ô Socorro, cada vez mais o Benjamin Netanyahu se revela o ditador que é, hein? Olha a manchete aí, Ari. Benjamin Netanyahu, olha só. Benjamin Netanyahu assume a autoria de Israel em ataque que matou agentes humanitários em Gaza e diz: não foi intencional, isso acontece em tempos de guerra. Matar agentes, pois é, Amadeu. Matar agentes humanitários para ele é uma espécie de efeito colateral, né, Socorro? Amadeu, vou primeiro falar desse ataque. Foram 7 trabalhadores humanitários que morreram no ataque de hoje em Gaza. Foram 3 britânicos, uma australiana, um que tinha cidadania dupla, americana e canadense, um polonês e um palestino. Essa aí que a gente está vendo é australiana. Todos trabalhavam na ONG World Central Kitchen, que foi fundada por um chefe espanhol, tem sede nos Estados Unidos, e que foi responsável pela iniciativa de enviar ajuda humanitária, principalmente alimentos, para Gaza, pelo mar, através de Chipre, que a gente já mostrou aqui no programa agora. Bem, a ONG informou que o grupo estava saindo do armazém, onde eles colocam toda essa ajuda humanitária que chega a Gaza. Eles estavam saindo do armazém, eles haviam ajudado a descarregar toneladas de alimentos. A ONG também informou que havia coordenado com as forças de defesa de Israel todo o deslocamento do grupo dentro da faixa de Gaza. Era um comboio com 3 carros, 2 blindados. A gente tem imagens aí do carro atingido ou mais atingido, porque os outros podem ter sido atingidos não tão intensamente, e a gente vê que parece que foi assim um ataque exato. A gente vê no teto do carro, e lembrando que o teto tinha um logo, o carro tinha a logomarca da ONG, justamente para ser identificado, para se proteger desses possíveis ataques. Agora, os corpos dos 6 estrangeiros estão sendo enviados pelo Egito, e o primeiro-ministro de Israel foi até rápido, porque ele admitiu que a culpa do ataque foi de Israel, mas disse que foi foi sem intenção. Vamos ouvir. 24 horas, houve um caso trágico em que nossas forças atingiram involuntariamente pessoas inocentes na faixa de Gaza. Acontece na guerra. Vamos investigar até o fim. Estamos em contato com os governos e tudo faremos para que isso não aconteça novamente. Líderes mundiais condenaram esse ataque, estão cobrando explicações de Israel. A Casa Branca pediu uma investigação rápida sobre o que aconteceu. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu uma investigação imparcial. A ONG já avisou que suspendeu as operações em Gaza. O governo de Chipre disse que o envio de ajuda humanitária pelo mar através de Chipre, através do país, vai continuar. E o último dado, Amadeu, é um dado aqui do Serviço para a Segurança dos Agentes Humanitários. Eles fazem um apanhado sobre as mortes dos agentes em todo o mundo. E a organização informa que 196 trabalhadores humanitários já morreram desde o dia 7 de outubro na guerra Israel-Hamas. Amadeu. Eu sempre evito falar Israel, então esse governo do Netanyahu. Alguém vai parar Netanyahu, professor Vila? Essa é a pergunta central, né? Por quê? Vamos lembrar, tudo começou nesse episódio com 7 de outubro do ano passado, quando houve a invasão do grupo terrorista Hamas, a invasão a Israel e cerca de 1.200 mortos e centenas de reféns que foram levados para a faixa
de Gaza. A questão é totalmente diferente do que outros acontecimentos do Oriente Médio. É um Estado nacional consolidado, a única democracia no Oriente Médio, com todas as dificuldades, mas é a única democracia, contra um grupo terrorista que governa ilegalmente a faixa de Gaza, porque o governo legal está na Cisjordânia, a autoridade palestina. É um governo, portanto, ilegal. A grande questão com a extensão do conflito entre um Estado e um grupo terrorista, ele, claro, que usa a população civil para se proteger. Isso é inequívoco. O grupo Hamas viola os direitos humanos, sempre violou, muito antes, inclusive, dos acontecimentos de 7 de outubro. Basta ver o papel das mulheres na sociedade sob controle do grupo terrorista. O Netanyahu é de um grupo muito à direita, extremista, e muitos no campo religioso, do extremismo religioso, que por uma série de razões das últimas décadas esse grupo foi crescendo e tendo uma presença eleitoral no parlamento. O parlamento israelense tem 120 cadeiras. Eles têm uma pequena maioria, aliança com essa extrema-direita, e ele coloca em prática um governo que é uma ação governamental, que é contra, hoje, a maioria da população israelense. Vide as manifestações recentes dos últimos dias e as que ocorreram antes do 7 de outubro contra o governo Netanyahu, que estava asfixiando a Suprema Corte. Portanto, ele rema contra a democracia, contra as liberdades de Israel. Ele sabe que no final do conflito, tendo novas eleições, e vai ter novas eleições, com certeza, ele vai perder a maioria, vai perder o governo e também será parado na justiça pelos crimes de guerra, pelos acontecimentos de 7 de outubro e pelos casos de corrupção que ele está envolvido. Então, ele está usando a guerra para estender seu governo, independente dos custos da tragédia humanitária. Esse é o Netanyahu. A gente está empilhando episódios assim dantescos, sanguinários do Netanyahu e a sua turma. Mas você e a Apoliana são os que mais navegam aí nas redes. Apesar de tudo isso, o Netanyahu continua aqui na preferência aí dos evangélicos e dos bolsonaristas? Sou eu? Quem? Guga? Guga, vai Guga. Continua. Aqui no Brasil, sim. Pelo menos esse grupo mais bolsonarista, mais à direita, à extrema-direita daqui, tem Israel como um símbolo e claro que ainda mantém o Benjamin Netanyahu como uma espécie de alguém a se admirar. Mas se você pegar o Brasil como um todo, está cada vez mais manchada a imagem de Israel. As pesquisas que foram feitas mais recentes mostram que o apoio a Israel, ao governo do Benjamin Netanyahu, tem diminuindo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, ele está, sim, manchando a história do Estado de Israel, que, como falou o professor Vila, é democrático, tem, sim, muitos pontos positivos ali, sempre foi um Estado que tentou separar, apesar de ser um governo que hoje é um governo que tem esse lado religioso, mas o Estado de Israel surgiu com esse intuito de separar Estado da religião, inclusive por isso que provocou tanto ódio entre os judeus ortodoxos que não gostam do Estado de Israel até hoje. E também é um Estado que veio com essa ideia de trazer igualdade entre os gêneros, igualdade na hora de pagar, por exemplo, salário para homens e para mulheres, ou na condição deles dentro do exército. Então, é sim um Estado democrático, mas esse governo do Benjamin Netanyahu é um governo que beira ao fascismo, está aliado a grupos de extrema-direita que tem esse lado religioso que beira ao racismo, que eles vão para um discurso religioso que beira ao racismo. Então ele está aliado hoje com uma extrema-direita que é ainda mais extremista que o próprio Likud, que é o partido dele, e para se manter no poder, ele vai continuar agindo de maneira extrema. Então, ele está conseguindo desvirtuar a democracia, que é a única no Oriente Médio, e trazer Israel até no rumo de uma teocracia, é isso? Não necessariamente o fato de ser uma democracia não significa que a gente tenha um governo que não seja autoritário. Eu acho que esse é o caso. Então, a gente tem já diversos exemplos de democracias ao redor do mundo que já demonstram a sua fragilidade há um bom tempo. Eu acho que esse que é um caso específico.
E vou citar aqui um exemplo não muito distante aqui até da nossa realidade aqui em Teresina. Você lembra daquele ato político do PSDB em que um dos políticos do partido estava lá com uma bandeira de Israel, ao lado da bandeira do Brasil. Então, é uma admiração, de certa forma, que ignora convenções e que ignora, porque é aquela coisa cega. Você não está vendo tudo que o governo de Israel está fazendo, mas mesmo assim você continua tentando mostrar ali um apoio sem considerar o principal líder do país. Sim. Olha, eu queria resgatar essa pergunta que você fez ao nosso querido Guga Noblar sobre como se comporta o eleitorado bolsonarista, aquele mais extremista em relação a Israel. Bem, ele se comporta de uma maneira risível, absurda. Eles pegaram essa causa, eles não sabem, muitos deles, nem onde fica Israel. E uns dizem assim, eu já ouvi aqui em Teresina, bolsonarista dizer o seguinte: eu tenho que ficar do lado de Israel, eu tenho que ficar do lado dos cristãos. Eu estou do lado dos cristãos contra os terroristas. Aí eu disse, interessante, né? Eu achei que fosse judeus, se fossem judeus. A pessoa não sabia nem... Então, assim, massa de manobra. Claro... Comportamento de manada. É sempre perigoso generalizar, mas a impressão que dá é efeito manada. O chefe diz, Israel é nosso, a Palestina é Lula. Aí todo mundo compra uma bandeira de Israel, sem saber o que está defendendo, o que está falando, e vai para a rua. O mesmo modus operandi. Socorro Sampaio... Pois não. O primeiro-ministro de Israel está comprando briga, aliás, já comprou briga até com os judeus ortodoxos, que os judeus ortodoxos eles estavam isentos de serem convocados para a guerra, para servir ao exército, que é obrigatório em Israel. 600 soldados já morreram na guerra, Israel informou ontem. Só que agora o Benjamin Netanyahu está convocando todos os judeus ortodoxos na idade também para servir ao exército, também para ir para a guerra. A disputa já está na justiça, então ele perde apoio cada dia mais dentro e fora do país. Tragédia em Istambul, na Turquia. A manchete da Socorro, Ari. Manchete 2 da Socorro, vamos lá. Vamos lá para a cidade dos minaretes. Tragédia turca. Incêndio mata, deu 29 pessoas em uma boate em Istambul. E não estava funcionando não, eles estavam fazendo